Olá, mais uma dica, eu sou Maurício Macedo. Função afim, aula 2. Espero que vocês tenham visto a aula 1, ok? Hoje a gente vai dar ênfase ao gráfico com 2 pontos, entender a raiz ou o zero da função e o coeficiente linear. Lembre que na aula 1 nós vimos a representação da função afim, f de x igual a x mais b, ou no lugar de f de x pode aparecer y igual a x mais b. Nós temos dois coeficientes, a e b. Esse a é chamado de taxa de variação. Hoje eu não vou trabalhar em cima da taxa de variação, ok? Na geometria analítica, observação, esse a é chamado de coeficiente angular. Então, normalmente mistura função afim com geometria analítica. Então, vocês podem chamar de taxa de variação ou que coeficiente angular. Hoje nós vamos dar ênfase ao coeficiente b, que é o coeficiente linear, ok? Então, vamos lá. Na primeira aula, eu mostrei como é que se constrói o gráfico montando uma tabela com vários valores para x e você acha vários valores para y. Mas para fazer um gráfico só precisa de 2 pontos. O primeiro ponto é onde o x vale 0. O segundo ponto é onde o y vale 0. Okay? No primeiro ponto eu tenho que achar um valor para y e no segundo ponto eu tenho que achar um valor para x. Bora pegar esse exemplo, y igual a x mais 1. Está aqui uma função afim. Ok? Então o que é que eu vou fazer? No primeiro ponto eu vou pegar a função e no lugar do x vou colocar 0. Então no lugar do x entra 0. E vou achar o valor do y. Chego no y igual a 1. Pronto, achei o primeiro ponto, cujas coordenadas é 0 e 1. Faltava achar o valor desse y. No segundo ponto, eu já vou dizer que o y que vale 0 e tenho que achar o x. Então, no lugar do y, coloca 0. Vai ficar 0 igual a x mais 1. Aqui vocês têm uma equação do primeiro grau. Como é que se resolve a equação do primeiro grau? Letra para um lado, número para o outro. Ok? Se tiverem dúvida, procure meu vídeo sobre função do primeiro grau. Ou sobre a equação do primeiro grau. Então tá aqui. Como é que eu vou resolver? O que tem letra joga para um lado e o que tem número deixa do outro. Só que se eu olhar para a letra, ela está positiva aqui, ó. Se eu jogar ela para o outro lado, ela vai passar negativo, vai dar trabalho para vocês. Então, que conselho que eu dou? Deixa a letra aqui e joga o mais um para o outro lado. Ele vai mudar de operação. Se ele é positivo, o mais um, ele passa para o outro lado negativo. Ok? Regra base da equação do primeiro grau. Quem ficou do lado direito? O x que eu não mexi. Ele continua positivo. Pronto, x está sozinho. Como é que eu leio isso aqui? Menos 1 igual a x ou x igual a menos 1. Achei o valor do x. Volto para o segundo ponto. Montei o segundo ponto. Quem é? Menos 1 e 0. Então, qual é o meu trabalho? Achar 2 pontos. Um que o x vale 0 e o outro que o y vale 0. Achei os 2 pontos. Bora jogar no gráfico. Eu vou chamar um de A e vou chamar um de B. Está aqui o ponto A, 0 e 1, e o ponto B, menos 1 e 0. Por que eu só preciso desses 2 pontos? Porque um vai cortar o eixo x e o outro vai cortar o eixo y. Onde o x for 0, vai cortar o eixo y. Então, bora colocar o ponto A aqui. Ó. O ponto A vai cortar o eixo y bem em cima do 1 positivo. Ok? E o ponto B é onde vai cortar o eixo x, bem em cima do 1 negativo. Está aqui o ponto B. Então, só preciso desses 2 pontos. Um que corta o eixo x e um que corta o eixo y. Tendo esses 2 pontos, pode unir, você monta o gráfico, que é uma reta. Ok? Então, através desses 2 pontos, você consegue construir qualquer gráfico de função afim. Um que x vale 0 e o y vale 0. Ok? Qual é o gráfico? É uma reta. Lembre que a função afim, o gráfico dela é uma
reta. Apareceu uma reta, lembre que vocês têm uma função afim. Y igual a x mais b, onde você tem dois coeficientes, o a e o b. Bora ver outro exemplo aqui. Ó. Y igual a menos 2x mais 2. Qual é o primeiro ponto? O x vale 0. Qual é o segundo ponto? É o y que vale 0. Bora achar o primeiro ponto. Repete a função, no lugar do x coloca 0. Então vai ficar menos 2 vezes 0 mais 2. Menos 2 vezes 0, 0. Sobra quem? 2. Pronto, achei o valor do y. Então achei o ponto 1. Quem é? As coordenadas é 0 e 2. Lembre que o y eu achei aqui. Ó. Bora para o segundo ponto. Agora é o y que vale 0. Repete a função só trocando o y por 0. Lembre que agora o menos 2x ele é negativo. Então não vou deixar desse lado. Eu jogo ele para o outro lado. Quando eu jogar ele para o outro lado, ele vai ficar positivo. Então vem 2x positivo para cá. Ó. Ok? Quem ficou do outro lado? O 2 que já era positivo. Então você escolhe. Primeira coisa, olhe para o x. Se ele for positivo, deixa do jeito que ele está. Se ele for negativo, joga ele para o outro lado que ele muda de operação ficando positivo. Ok? Dá menos trabalho para vocês. Agora eu quero deixar o x sozinho. Ainda tem um 2 multiplicando. Então passa dividindo. 2 por 2, x dá 1. Lembre que isso aqui é uma equação do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Sempre no segundo ponto você vai usar uma equação do primeiro grau. Então tem que relembrar a equação do primeiro grau. Se tiverem dúvidas, procure meu vídeo sobre equação do primeiro grau. Então vamos lá. Achei o segundo ponto, cuja x é 1 e o y eu sabia que era 0. Então, o primeiro ponto e o segundo ponto. Um vou chamar de A e o outro vou chamar de B. Monto o plano cartesiano e bora fazer o gráfico. No primeiro ponto, vai cortar o eixo y bem em cima do 2 positivo. Está aqui o ponto A. O ponto B vai cortar o eixo x bem em cima do 1 positivo. Agora vai para o lado do 1 positivo. Está aqui o ponto B. Certo? Coloquei os dois pontos. Vou unir. Está aqui meu gráfico da função afim. Só preciso desses dois pontos. Um que x vale 0 e o outro que o y vale 0. Então isso aí vocês têm que treinar legal. Ok? Raiz ou zero da função. Basta olhar para os dois pontos. Um deles vai me dar a raiz. Por quê? É o valor do x que torna a função igual a 0. É o valor do x que torna a função igual a 0, que torna o y igual a 0. Se eu olhar para o segundo ponto, lá eu tenho o y valendo 0. Então, se eu achar o valor do x, eu estou achando ali a minha raiz da função. Ok? Então, basta calcular o segundo ponto, eu vou achar a minha raiz. Então, vamos lá. A função é isso aqui. Bora treinar. No lugar do y, eu vou colocar 0. E vou achar o valor do x, usando a equação do primeiro grau. O menos 2x está negativo, joga para o outro lado positivo. Ok? Então vai ficar 2x igual a 2. O 2 está multiplicando x, passa dividindo para o x ficar sozinho. Chega no x igual a 1. Ou seja, esse valor 1 é a minha raiz ou zero da função. Por quê? É o valor do x que faz com que o y dê 0. Onde isso me interessa no gráfico? Se eu montar o meu plano cartesiano aqui, ó, eixo x, eixo y. A minha raiz ou zero, como é o segundo ponto, ele vai estar onde? Bem em cima do gráfico, cortando o eixo x. Também aqui vai estar minha raiz. Ó. É o ponto que te dá a abscissa onde o gráfico corta o eixo x. Ok? Então, toda vez que olharem para um gráfico e quiserem saber qual é o ponto que faz a função ser zero, está bem ali em cima do eixo x. Ok? É ali que está a raiz ou zero da função. Então, o conceito de raiz ela serve para
qualquer função, não só para a função afim. Toda vez que o y der zero, é porque o x ali é chamado de raiz, ok? Mais um exemplo, olha aqui, y igual a x mais 1. Onde é que está a raiz? No segundo ponto, onde o x eu vou ter que achar e o y é zero. Então eu substituir ali o y por zero, que eu já sei que o y vale zero, e vou achar o valor do x. Isolando o x, chega o x igual a menos 1. Ok? Então já sei que ali está a minha raiz. Se eu for botar o plano cartesiano, o que acontece? Já sei que esse gráfico é uma reta e vai cortar onde? Bem em cima do x valendo menos 1. Então bem aqui está a minha raiz. Então a raiz lá no gráfico é o valor que o gráfico corta o eixo x, ok? Isso é importante vocês entenderem o conceito de raiz. Bora para o coeficiente linear, o valor b. O valor b da função nada mais é do que o valor do y que vocês acham no primeiro ponto, ou seja, onde o x vale 0, ok? Ali o valor que vocês acham nada mais é do que o valor b, coeficiente linear. Bora ver. Tá aqui, ó. No lugar do x coloca 0, porque o x vale 0. 0 mais 1, y igual a 1. Observe que o y aqui deu 1. E lá na função, o b também vale 1. Ok? Eles sempre vão ser iguais. Ou seja, qual é a função do b no meu gráfico? Ele vai te mostrar onde o gráfico corta o eixo y. Se deu 1, se ali vale 1b, eu já sei que o ponto que vai cortar o eixo y da minha reta é bem em cima do número 1. Se o b fosse negativo, essa reta ia cortar no lado negativo y, ok? Se não tivesse números, eu já sei que o b vale 0, ia passar bem pela origem. Então, se você olhar para uma função e ver o número sozinho aqui, ele é o b, coeficiente linear. O que significa no gráfico? Que vai cortar o eixo y bem em cima desse valor, ou positivo ou negativo, certo? Como o b era 1, cortou em cima de quem? Do y igual a 1 positivo. Outro exemplo aqui. Então tem que lembrar que o b está no primeiro ponto. O coeficiente linear me dá no primeiro ponto. Se eu quiser achar, só para testar, está aqui. Tiro o x, coloca 0, vou chegar no y igual a 2. Se eu cheguei no y igual a 2, observe que o y deu o mesmo valor do b. Então é o valor que corta o eixo y. O b é o coeficiente linear, vai cortar o eixo y quando minha reta estiver montada, ok? Bora lá fazer o gráfico x, y. Então, se o ponto 1 deu 0 e 2 e o b já sei que é 2, já sei que o meu gráfico vai cortar bem em cima de quem? No eixo y, o valor 2. O b, está aqui o 2 positivo, ele é o coeficiente linear. Ele vai te mostrar onde a reta vai cortar o eixo y. Se for 2 positivo, corta o y no 2 positivo. Se fosse 2 negativo, esse gráfico ia mudar e ia cortar em cima do menos 2. Então, coeficiente linear, ele te mostra isso aí, onde o gráfico corta o eixo y, ok? E a raiz, ele te mostra onde corta o eixo x. Então, hoje, a nossa aula foi para falar sobre isso. Gráfico com 2 pontos, conceito de raiz e coeficiente linear. Na próxima aula, tem mais dicas sobre função afim. Vamos falar mais sobre o coeficiente angular, a letra A. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima dica, professor Maurício Macedo. Um abraço, pessoal.